Vamos iniciar nossa reflexão com a leitura de Gênesis 6, 1-4. Esse é um dos trechos mais enigmáticos das Escrituras e aparece exatamente antes da decisão de Deus de enviar o dilúvio. O texto relata que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres. Também afirma que naquele tempo existiam na terra os Nefilim, descritos como homens poderosos e de grande fama. Essa passagem levanta muitas perguntas e, ao longo da história, recebeu diferentes interpretações. A expressão filhos de Deus aparece em outros livros bíblicos associada a seres celestiais, enquanto filhas dos homens aponta claramente para a humanidade. Isso cria uma tensão no texto. Estaria ocorrendo uma união entre seres espirituais e humanos, ou estaria se referindo a homens que abandonaram o caminho de Deus e se misturaram com uma sociedade corrompida. Mais importante do que definir exatamente quem eram esses personagens é compreender a mensagem central da passagem. O autor quer mostrar que a corrupção da humanidade havia alcançado um nível extremo. Não se tratava apenas de pecados isolados, mas de uma degradação profunda dos valores e da criação divina. Logo em seguida, o texto afirma que a maldade do ser humano se multiplicou sobre a terra e que seus pensamentos eram continuamente inclinados para o mal. Esse cenário prepara o leitor para entender que o dilúvio não foi um ato impulsivo de Deus, mas uma resposta justa diante de uma humanidade que havia se afastado completamente do propósito original para o qual foi criada. Ao longo dos séculos, estudiosos da Bíblia buscaram compreender quem eram os filhos de Deus, mencionados em Gênesis 6. 3 explicações se tornaram as mais conhecidas dentro da teologia. A primeira interpretação afirma que se tratavam de anjos caídos. Essa ideia era comum entre judeus antigos e foi defendida por autores como Flávio Joséfo. Ela também aparece no livro de Enoque, onde os filhos de Deus são descritos como seres celestiais que abandonaram sua posição e se envolveram com mulheres humanas. A segunda interpretação entende que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, considerados piedosos, enquanto as filhas dos homens pertenciam à linhagem de Caim, marcada pela rebeldia. O problema central teria sido a mistura entre aqueles que buscavam viver segundo Deus e aqueles que rejeitavam seus caminhos. A terceira interpretação vê esses personagens como governantes ou reis tiranos da antiguidade. Eles teriam usado sua autoridade para tomar mulheres à força, representando abuso de poder, violência e opressão social. Apesar das diferenças, todas essas visões concordam em um ponto essencial. Houve uma ruptura da ordem estabelecida por Deus e uma corrupção moral profunda. O texto bíblico não se concentra em satisfazer nossa curiosidade sobre quem exatamente eram esses filhos de Deus, mas em mostrar o resultado desse comportamento. Uma sociedade dominada pela violência, pelo pecado e pelo afastamento completo do Criador. O livro de Enoque e outros textos antigos explicados, apócrifos, além do relato bíblico de Gênesis 6, alguns escritos judaicos antigos ajudam a compreender como esse episódio era interpretado nos primeiros séculos. Entre eles estão o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, o livro dos Justos e o livro dos Gigantes, que menciona figuras como o gigante Og. O Novo Testamento mostra que esse tipo de tradição já era conhecida no tempo dos apóstolos, ao afirmar que Enoque profetizou sobre o juízo divino. Judas 1:14. Segundo esses escritos, os filhos de Deus eram chamados de vigilantes, seres celestiais que abandonaram sua posição e passaram a conviver com os humanos. Esses textos descrevem que tais seres tomaram mulheres e ensinaram conhecimentos considerados proibidos, como práticas mágicas, violência organizada, astrologia e técnicas de guerra. O resultado dessa união teria sido o surgimento dos gigantes, conhecidos como Nefilim,
retratados como extremamente violentos e responsáveis por espalhar ainda mais a corrupção na Terra. O livro dos Jubileus reforça a ideia de que essa mistura acelerou a decadência moral da humanidade. Já o livro dos Gigantes apresenta narrativas sobre o medo desses seres diante do juízo divino. O livro dos Justos também preserva tradições semelhantes, ligando os gigantes à violência generalizada antes do dilúvio. De acordo com essa tradição antiga, Deus decide intervir. O dilúvio põe fim à geração corrompida e os seres rebeldes são julgados e aprisionados. É fundamental lembrar que esses livros não fazem parte do cânon bíblico. Eles não têm autoridade igual às Escrituras, mas são valiosos para entender como os judeus antigos liam e explicavam Gênesis 6. Mais do que satisfazer curiosidade, esses textos reforçam a mensagem central. Quando a humanidade rompe os limites estabelecidos por Deus, o resultado é caos, violência e afastamento completo do Criador. O termo Nefilim tem origem no hebraico Nafal, que pode ser entendido como os caídos. Essa palavra aparece em Gênesis 6 para descrever personagens que existiam antes do dilúvio e que se destacavam por sua força e fama. O texto bíblico afirma que naquele período havia homens de grande estatura e reputação, conhecidos por seus feitos extraordinários. Mais tarde, em Números 13, quando os espias observam a terra de Canaã, voltam a mencionar esses gigantes, dizendo que se sentiam pequenos diante deles, como insetos diante de algo imenso. Essa comparação revela o medo e o impacto que esses indivíduos causavam. Na perspectiva das Escrituras, os Nefilim não são apresentados como heróis, mas como figuras ligadas a um tempo marcado pela violência e pela corrupção. Eles simbolizam uma humanidade que havia se afastado profundamente do propósito divino. Textos antigos, como o livro de Enoque, descrevem esses seres como gigantes destrutivos, que consumiam recursos e espalhavam sofrimento por onde passavam. Essa tradição reforça a ideia de que sua existência estava associada ao caos moral e espiritual da época. De forma simbólica, os Nefilim representam a mistura entre a rebelião espiritual e o pecado humano. Não são um exemplo de glória, mas um sinal de que o mundo havia perdido o equilíbrio entre o que é celestial e o que é terreno. Sua presença na narrativa bíblica aponta para um período em que a ordem criada por Deus estava profundamente corrompida, preparando o cenário para o juízo do dilúvio. Por que veio o dilúvio? A Bíblia apresenta o dilúvio como resposta a uma situação extrema de degradação moral. O problema não se limitava à existência dos Nefilim, mas ao estado geral da humanidade. O texto mostra que o mal havia se espalhado por toda parte e que os pensamentos humanos estavam continuamente voltados para a corrupção. Além disso, a violência dominava a convivência entre as pessoas. A terra, que havia sido criada para refletir a ordem e a bondade de Deus, tornou-se um ambiente marcado pelo abuso, pela injustiça e pelo afastamento completo do Criador. O dilúvio, portanto, não surge como um castigo repentino, mas como consequência de um processo longo de decadência espiritual. Dentro dessa compreensão, o juízo divino também carrega um aspecto de misericórdia. Deus não destrói tudo sem propósito. Ele preserva Noé e sua família para que a humanidade tenha uma nova oportunidade. O dilúvio funciona como uma reinicialização da história, um caminho para restaurar aquilo que havia sido profundamente corrompido. Textos antigos, como o livro de Enoque, descrevem esse momento dizendo que a própria terra clamava por justiça por causa da perversidade causada pelos vigilantes e pelos gigantes. Essa linguagem simbólica expressa a ideia de que o mal havia ultrapassado todos os limites aceitáveis. Assim, o dilúvio pode ser entendido como 3 ações ao mesmo tempo: purificação do que estava contaminado, restauração da ordem divina e um recomeço para a humanidade. Mais do que uma narrativa de destruição,
O dilúvio aponta para o desejo de Deus de salvar o futuro da criação, mesmo quando o presente parecia perdido. Esse texto bíblico não foi escrito para causar medo, mas para provocar consciência e transformação. Ele nos mostra que, quando o ser humano ignora os limites estabelecidos por Deus, a destruição não surge por acaso, mas como consequência natural de escolhas erradas. Jesus usou os dias de Noé como um exemplo para falar do futuro, mostrando que a humanidade pode repetir os mesmos padrões. Viver distraída, indiferente a Deus e sem perceber o quanto se afastou da verdade. Hoje não falamos mais de Nefilim, mas enxergamos sinais parecidos com os daquele tempo. Violência crescente, corrupção normalizada, desprezo pelas coisas espirituais e uma grande confusão sobre o que é certo e errado. Mesmo em meio a esse cenário, a história de Noé traz esperança. Ela revela que Deus sempre preserva alguém fiel, alguém que escolhe andar com Ele mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Noé não foi perfeito, mas decidiu confiar e obedecer, e por isso encontrou graça diante do Senhor. A mensagem se torna pessoal para cada um de nós. Estamos vivendo como a maioria, seguindo o fluxo do mundo, ou estamos buscando viver como Noé, em comunhão com Deus? Essa narrativa também aponta para Jesus, que veio ao mundo para oferecer salvação em meio a uma humanidade ferida pelo pecado. Assim como Noé foi instrumento de preservação da vida, Cristo é hoje o caminho para a restauração espiritual. O dilúvio nos lembra que Deus leva o pecado a sério, mas também leva a sério a possibilidade de recomeço. Sempre existe uma arca preparada para quem decide confiar nele. A história dos filhos de Deus, dos Nefilim e do dilúvio não foi registrada para alimentar curiosidade sobre o passado, mas para confrontar o presente. Ela revela até onde a humanidade pode chegar quando se afasta dos limites de Deus e escolhe viver segundo a própria vontade. Ao mesmo tempo, mostra que Deus nunca abandona completamente a criação. Em meio ao caos, ele sempre levanta um Noé, alguém disposto a ouvir sua voz e andar em fidelidade. O dilúvio nos ensina que o pecado gera consequências reais, mas também que a graça abre caminhos de recomeço. Onde havia corrupção, Deus trouxe purificação. Onde havia morte, ele preservou a vida. Essa narrativa aponta para uma verdade maior. Deus não desiste do ser humano, mesmo quando o mundo parece perdido. Hoje o chamado é o mesmo. Escolher entre viver conforme a multidão ou andar com Deus em meio à escuridão. Assim como Noé encontrou graça diante do Senhor, cada pessoa é convidada a confiar, obedecer e construir sua arca espiritual em um mundo confuso. A mensagem final é de esperança. Quando tudo parece corrompido, Deus ainda oferece salvação, restauração e um novo começo. Esse conteúdo te abençoe. Inscreva-se no canal, comente e compartilhe.